Olá, estudante! Está tudo bem com você? Espero que sim. Bom, sou o professor Rony Coser, da disciplina de Ensino Religioso, e nesta aula vou ter o prazer de conversar com você sobre um assunto muito legal, um tema muito importante, claro, no contexto da nossa disciplina, que é tradição oral. Mas antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer aí de registrar a sua presença utilizando esse QR Code que aparece em sua tela com o seu celular, combinado? Mas antes de começar, eu também preciso passar aí algumas informações aos professores e às professoras, meus colegas, que estiverem aí me acompanhando através desta videoaula. Bom, esta aula ela foi planejada para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e ela tem como tema integrador o seguinte: ética e cidadania. O objetivo da aprendizagem consiste em perceber que as representações do transcendente de cada tradição religiosa se constituem no valor supremo de uma cultura. Isso aqui é muito importante, pessoal. A pesquisa sobre as diversas religiões, ela contribui para que a gente possa perceber a necessidade do outro, né, como também a necessidade do respeito às diferenças entre as etnias no seu modo de crer e de ser. E isso, pessoal, tem relação direta aí com o assunto da nossa aula de hoje, né? De certo modo, estamos falando de alteridade, pensar o outro, pensar o próximo. O objetivo específico da nossa aula consiste em levar o estudante a perceber a importância da tradição oral para o desenvolvimento dos povos, das famílias e das religiões e demonstrar essa correlação possível aí do nosso tema com a questão da ética, okay? Que está no tema integrador da nossa aula. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, agora nós vamos então ao conteúdo da nossa aula. Vamos lá! Quando você ouviu o tema da aula de hoje, deve ter pensado na razão de se estudar sobre tradição oral. Bom, eu vou convidar você a permanecer, a ficar aqui comigo até o final desta aula, para que você possa perceber que todo o conhecimento que recebemos, ele começa em grande medida através dessa tradição, isto é, da tradição oral. E a tradição oral, os ensinamentos, né, que ela comunica, eles são muito importantes e eles são tão importantes que a necessidade deles, inclusive, fica evidente, não apenas no conhecimento cultural de determinado povo, mas também no aprendizado de diversas áreas, como, por exemplo, na agricultura. Tá? Olha que exemplo interessante que eu vou dar para você a respeito dessa questão da tradição oral com conhecimento aplicado na prática. A mandioca, nós conhecemos bem a mandioca, ela vem sendo utilizada pelos índios há muito tempo, segundo pesquisadores do assunto, já há vários séculos, na verdade. E durante todo esse tempo, os índios eles vêm diversificando e enriquecendo a espécie. A antropóloga Janet Charnella, ela identifica só na região do rio Uaupés, lá na Amazônia, entre os índios Tucanô, 137 cultivares diferentes de mandioca. Olha que coisa interessante. A preservação, o controle e as técnicas de cultivo e extração do veneno da mandioca vêm sendo transmitidos de maneira eficaz pelos horticultores indígenas através da tradição oral. Quem diria, né? Esse fato, pessoal, ele serve assim, muito bem, inclusive, para despertar aí o nosso interesse pelo tema, que demonstra de maneira concreta como a tradição oral ela é de fundamental importância em algumas culturas, como é o caso da cultura indígena, né, ou dos povos originários, se você assim preferir. Na verdade, eu diria que essa expressão é até mais adequada, né? Povos originários. Bom, quando conhecemos a história de nossos ancestrais, a gente consegue sentir orgulho de nossa trajetória, orgulho de todas as lutas que traçamos para chegar até aqui, e com esse orgulho e conhecimento, nos tornamos, ou nos tornamos, na verdade, agentes da memória, responsáveis também por não deixar que esse conhecimento venha a morrer, né? Ou seja, somos responsáveis por transmiti-lo e mantê-lo vivo e incluso nas culturas. Isso é muito importante, porque, por vezes, essas tradições, esses conhecimentos tendem a desaparecer com o passar do tempo e com a evolução urbana. Quando pensamos nos povos afro-brasileiros, esse é um outro ponto importante também, a preservação da tradição oral como forma de ligação com a nossa ancestralidade tem papel
fundamental, tendo em vista um país como o Brasil, onde mais de 50, ou seja, mais da metade da população é composta por negros. O reconhecimento de nossos ancestrais como um povo, com as suas riquezas culturais, né? Esse conhecimento ele é necessário. É também uma forma de resistirmos e de sobrevivermos. Esse resgate, talvez, seja aí o grande segredo para a preservação da memória dos povos. Bom, a gente pode destacar ainda que a tradição oral, ela não se apresenta somente em formato de contos e de mitos, mas ela também se manifesta por meio de canções, por meio de rezas e outras atividades que contribuem justamente para a preservação da história e da cultura de povos indígenas e afro-brasileiros. E, claro, isso vale também para outras diversas tradições religiosas, ok? Então, guarde isso aí. Bom, falando em tradições religiosas, a gente vai considerar aqui na nossa aula a importância dos curandeiros e das rezadeiras. Você com certeza já ouviu falar desses atores religiosos, né? Vou falar nesses termos. Essas figuras, esses atores, eles são de grande importância histórica, inclusive para o resgate do poder da fé através da palavra. O conhecimento de vida e da natureza dessas pessoas, estudante, não só auxiliam as pessoas que procuram a eles com dores físicas, mas auxilia também psicologicamente. Tá? E essa cura, inclusive, ou essa forma de cura, podemos dizer assim, ela deve ser valorizada. Essa cura que se dá pela palavra e pela fé. É uma forma de cura praticada milenarmente, hoje inclusive pesquisada na academia. Bom, agora que você entendeu a importância desse tema, a gente vai continuar o nosso aprendizado. Mas, claro, né, o que vem a ser tradição oral. Eu já dei a dica disso aqui, mas eu quero aqui nesta aula apresentar a você uma definição formal, vamos dizer assim. Tradição oral é também uma forma de inclusão cultural, uma vez que todos os dias a gente precisa se comunicar, compartilhando e também recebendo informações e interagindo com as pessoas no nosso cotidiano. Isso é um fato, né? A gente escreve, a gente fala, a gente utiliza inclusive diferentes gêneros textuais para escrever, como por exemplo um bilhete, uma carta, uma reportagem, memes que nos fazem sorrir e por aí vai. Vai depender da nossa intenção na questão ali da comunicação. A gente não pode deixar de mencionar a prática da escrita com o uso da tecnologia. Hoje também é uma realidade muito concreta para a gente, né? Como, por exemplo, aí, se você faz um curso à distância ou nas pesquisas que você realiza na internet, nas redes sociais, em outros espaços virtuais, você está usando esse tipo de comunicação. Voltando a mencionar a questão dos gêneros textuais, a gente pode considerar ainda a cantiga de roda e a parlenda como exemplos de gêneros textuais. De modo geral, eles são transmitidos oralmente e têm características que as definem e as diferenciam, né? E ambas aí fazem parte da cultura popular brasileira. Agora, chegamos a um momento muito interessante da nossa aula. Eu quero convidar você a conhecer alguns exemplos de maneiras de contar histórias. Isso é muito legal, né? Podemos lembrar daquelas histórias que nossos pais e avós contavam pra gente ali, que gostoso, né? São memórias muito queridas, registrando, por meio dessas histórias, momentos marcantes do passado da família, bem como também as suas próprias experiências de vida, que compartilhavam conosco a fim de nos ensinar, né? A fim de nos instruir. As histórias, no entanto, elas também podem ser registradas de outras formas, como, por exemplo, através da pintura, da dança, da música e de outras formas. Tá? Vale lembrar que um relato transmitido oralmente de uma geração a outra, com esse objetivo de manter viva a memória de uma família, de um povo, pode ser expresso pela fala, por pinturas, por canções e até mesmo por danças. Então, como você pode ver, são diferentes expressões para preservar tradições, culturas e hábitos que definem um povo. Bom, a história narrada, ela fixa na memória de um povo, ou ela se fixa, na verdade, na memória de um povo, e ela também contribui para fixar na memória de um povo a sua cultura e contribui também para a inclusão da sua tradição coletiva, da sua própria cultura e
claro, da sua própria identidade. Esses fatores, pessoal, eles estão imbricados, né? Eles estão juntos, ou seja, eles estão amarrados. Eu devo mencionar aqui, inclusive, que estudiosos aí da área de história, arqueologia, antropologia principalmente, né? Eles buscam decifrar imagens e símbolos feitos na pré-história e que foram preservados aí ao longo do tempo. Tá? Quando você observa e analisa obras como essas, você consegue aprender ou resgatar, né, vamos dizer assim, um pouquinho do cotidiano dos povos antigos, bem como os valores, as crenças da humanidade em períodos anteriores, em períodos já muito antigos da história da humanidade, da nossa história, né? Um outro ponto muito importante que nós precisamos considerar em relação à tradição é que ela possui determinados elementos importantes. Tá? Então, como que eu sei identificar uma tradição oral? Você tem aí algumas características. Vamos lá. Esses elementos da tradição oral não comunicam apenas narrativas, mas também costumes, regras, valores e manifestações religiosas de determinado grupo social e ou religioso. Né? Pode ser geralmente as duas coisas, claro. A transmissão desse conhecimento ao longo do tempo nos permite, hoje, conhecer o que determinada comunidade acreditava sobre questões essenciais para o ser humano, como, por exemplo, o mistério da vida, como que o sagrado se manifesta na nossa realidade, esse contato com o transcendente, dentre outros exemplos que nós poderíamos aqui dar, tá bom? Bom, a gente começa a perceber também que tempo e espaço são alguns elementos importantes, eu diria, fundamentais na tradição oral, não é? Onde e quando... Agora algumas perguntas aí para a gente pensar, hein? Eu adoro perguntas. Costumo dizer que são as perguntas que movem o conhecimento, né? Então, onde e quando determinada história ocorreu? Quem conta a narrativa? O filósofo francês Paul Ricoeur, ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que em toda narrativa tem um narrador, né? E essa história, que memória se preserva nela? Né? Que memória se preserva, ou nessa narrativa, né? Que memória se preserva da história vivida? Então, são algumas perguntas interessantes para você pensar. Top demais, não é? Esses são elementos da tradição oral que nos permitem aí conhecer o desenvolvimento dos povos, das famílias e das religiões. Bom, continuando a nossa aula, vale mencionar que nós hoje sabemos sobre as tradições das primeiras sociedades pelas relíquias e outros objetos, artefatos, resquícios, né, que foram deixados por essas sociedades, civilizações, bem como pela história dessas civilizações também, que têm sido resgatadas aí pela arqueologia, pela história e outras ciências aí que colaboram nessa busca. Além disso, algumas tribos isoladas em lugares remotos, como na floresta amazônica, na América do Sul, nas ilhas indonésias, também parte da África, ainda praticam religiões aparentemente inalteradas há milênios, né? Ou seja, a história viva. E isso representa um fato sensacional, tá? Uma coisa interessante que a gente pode destacar aqui, uma evidência dessa questão é que a gente pode hoje, para você que é cristão ou mesmo se interessa, né, pelo cristianismo, a gente pode hoje estudar a história do cristianismo, né, a partir de artefatos ou ambientes que foram preservados ao longo do tempo, como as catacumbas, tá? Apesar de parecer um tema assustador para nós, calma, já vou explicar. O fato é que essas catacumbas, às quais me refiro aqui, elas tornaram-se uma espécie de memorial de parte da história dos primeiros cristãos, que sofreram perseguições, foram martirizados, né, e se refugiavam ali nessas catacumbas para cultuar, né, e fugindo, na verdade, se abrigando aí da perseguição dos ferozes imperadores romanos. Essas catacumbas, pessoal, elas eram, na verdade, corredores subterrâneos que formavam verdadeiros labirintos, né? Em alguns casos, inclusive, de vários quilômetros. Justamente nelas, os cristãos enterravam seus mártires, pessoas que se sacrificavam pela religião e até mesmo se reuniam aí para os cultos, né? Como disse a vocês anteriormente. Agora, a gente precisa fazer uma parada rápida aqui em nossa aula. Vamos dar uma respirada. E mais uma vez eu devo lembrar a você aí, você já está visualizando aí na sua tela, é muito importante que você registre a sua presença
usando esse QR Code que aparece aí para você com o seu celular, beleza? Não deixe de fazer isso. Então vamos lá, pessoal. Nas catacumbas, os cristãos eles sepultavam os seus mártires, que, como expliquei anteriormente, eram aquelas pessoas que se sacrificavam pela religião durante o século I. Aqui, pessoal, na imagem, vocês podem ver uma fotografia de uma dessas catacumbas, onde os cristãos se abrigavam, se reuniam. Você pode ver, inclusive, que há uma imagem do Senhor Jesus Cristo ali, que reflete justamente essa vivência dos cristãos ali, nesses ambientes, nesses contextos, para poder desenvolver a sua fé, as suas liturgias, fugindo ali da perseguição dos imperadores. Essas catacumbas, pessoal, além de servirem de túmulos secretos, elas também eram locais onde os primeiros cristãos se reuniam para desenvolver a sua vivência comunitária, os seus cultos, como já mencionei, trocar informações e até mesmo pintar imagens que manifestavam suas crenças, como é o caso aqui desta imagem que você pode ver. E atualmente, hoje, algumas dessas catacumbas, inclusive, estão abertas à visitação para o público, outras acabam ficando aí acessíveis apenas para que os estudiosos realizem o seu trabalho, né? A ideia de preservar ali o ambiente para estudos. Bom, nós já aprendemos o que é tradição oral e também podemos ver um pouquinho ali a respeito do conhecimento histórico sobre as catacumbas. Agora, a gente vai conhecer, ou vamos refletir um pouquinho sobre o papel dos sábios e dos anciãos na tradição oral. Você já está vendo aqui na imagem, olha que legal, a representação desses sábios, que no geral eles estão presentes em todas as religiões. Esses sábios e anciãos são pessoas, geralmente homens, isso tem mudado, é claro, que contam histórias e compartilham conhecimentos culturais de um povo, conhecimentos esses que vêm sendo transmitidos há séculos. Eu disse, inclusive, que isso vem mudando porque as mulheres elas vêm assumindo também um papel muito importante nas religiões, no sentido de ensinar, assumindo esse papel de anciãs, pessoas mais velhas, que também comunicam conhecimento. Como, por exemplo, no judaísmo há uma vertente mais progressista, em que nós sabemos que lá existem rabinas, que também ensinam juntamente com os rabinos. Que legal, não? Pois é, avançando um pouquinho mais, eu vou citar aqui agora as autores, a Edile Maria Francaro Rodrigues, a Joana Zucoloto Matos Moreira e a Maria Betânia de Araújo. Elas vão mencionar que em diversos países da África Ocidental há um personagem importante nas sociedades que conhece toda a história do seu povo. É o chamado griot. Essa palavra vem do francês. Os griots são aquelas pessoas que contam histórias, compartilham conhecimentos e canções de um povo, transmitidos oralmente século após século. É interessante porque eles são considerados os guardiões da tradição e da memória de uma comunidade. E aqui faço agora uma citação direta delas. Abre aspas, a oralidade africana é sempre vista como expressão de uma força vital. A memória é tida como um depósito sagrado, fecha aspas. Olha que legal, né? Isso mostra pra gente, isso nos faz ver o peso que a tradição oral tem em algumas tradições religiosas. A tradição oral, ela é o reservatório dessa acumulação cultural da comunidade, e a memória da oralidade é a da comunidade viva das gerações sucessivas. A manutenção, a divulgação, a coletividade e a permanência que participa desta dinâmica da oralidade. É o que explica, inclusive, o pesquisador Celso Sisto. As tradições orais, pessoal, elas são guardiães da sabedoria de seu povo, das histórias tradicionais de criação coletiva, de um patrimônio cultural comum. Vale lembrar, inclusive, aqui, estudante, que a ideia de patrimônio na ciência e história não está restrita apenas a um patrimônio físico, material, mas também cultural e imaterial. E por falar em história, como bem diz o historiador e etnólogo Malinês Amador Rampetabã, na África, cada velho que morre é uma biblioteca que se queima. Interessante, né? Por ser o guardião da tradição oral de seu povo, um griot ele é, portanto, muito cuidadoso com seu ofício para não cometer nenhum erro
ao contar uma história. A ideia é de que ele faz isso com muito cuidado. Esse griot, inclusive, ele procura transmitir sabedoria, ele mantém vivas as memórias do passado para as gerações mais jovens, para que essas gerações aprendam lições de vida e conheçam assim a força de seus ancestrais. E claro, não poderia passar esta aula sem falar para vocês aqui do papel das mulheres nas religiões de matriz africana. É interessante que essas religiões elas têm uma abertura muito grande para a atividade das mulheres. A pessoa idosa é vista na nossa sociedade ocidental como alguém, na nossa sociedade, né? Infelizmente, ela é vista como alguém que não tem mais tanta coisa para acrescentar e, por vezes, encaminhada a casas de repouso e a asilos. Diferentemente disso, nas religiões de matriz africana, a pessoa mais velha assume um papel extremamente importante, né? Principalmente as mulheres. Isso é muito interessante, não? É através da oralidade que as pessoas mais idosas são responsáveis por essa transferência de saberes, né, para as novas gerações. As senhoras mais idosas, elas possuem um papel preponderante e são vistas como pessoas com grande experiência de vida na religião, acumulando em si mesmas fundamentos que lhes foram ensinados e que serão repassados aos seus sucessores. A tradição oral é a herança mais preciosa da religião. Basta sentar ao lado de uma dessas pessoas para que, através da oralidade, se tenha uma aproximação com a religião e com seus respectivos valores. O respeito, a admiração, a proteção, também a valorização, o cuidado, né, são características que definem o papel destas mulheres. Bom, até aqui aprendemos sobre o que vem a ser a tradição oral, sobre as maneiras de contar histórias, sobre os anciãos e os griots. Agora, a gente vai falar sobre a tradição oral, aí relacionada à vivência e aos ambientes de convivência, ok? A tradição oral é um fator muito importante para unir um grupo, fortalecer sua identidade e construir uma memória coletiva. Por meio dela, ou seja, da tradição oral, os membros eles vão então nutrir, conscientemente ou não, o sentimento de pertença a esse grupo, nessa inclusão que compartilha valores e histórias relevantes. Aqui, mais uma vez, eu cito o filósofo francês Paul Ricoeur. Ele vai dizer que nós percebemos a nossa finitude quando nos damos conta de que fazemos parte de uma tradição, né? Que legal. A família, ela é muito importante, é nosso primeiro ambiente vivencial, existencial, que nos coloca em contato com valores e hábitos de convivência. Por isso é muito importante valorizar os pais, os avós e todos os responsáveis pelo início da nossa história de vida. Já na escola, a gente conhece outro espaço de convivência e de construção do conhecimento, né? Ou, em outras palavras, né? A própria escola é agora um novo espaço aí de convivência e de construção do conhecimento. E nesse espaço é preciso também valorizar os amigos, os professores, né? Todos aqueles que convivem conosco no ambiente escolar e que são responsáveis pela nossa educação e que reforçam, contribuem para essa educação que recebemos no lar, ok? Essa mesma valorização, portanto, ela aí deve ocorrer, pessoal, em todos os ambientes de convivência, inclusive com pessoas que têm crenças diferentes das nossas, né? O ensino religioso, enquanto disciplina, ele tem como uma nobre tarefa promover justamente a convivência pacífica entre as pessoas através das suas, não apesar, mas através das suas diferenças de crenças e convicções religiosas. Eu, por exemplo, sou professor na rede municipal de Cariacica, de ensino religioso também, e tenho alunos que se declaram ateus. E, no entanto, são acolhidos, eu os ouço, há uma troca muito interessante entre nós, e isso é muito importante. Bom, a cultura, ela é herdada dos antepassados e transmitida de geração a geração por meio de histórias, valores e crenças. No Brasil, nós temos aí vários povos com forte tradição oral, como é o caso dos povos originários ou dos indígenas e dos afro-brasileiros. Aliás, devemos muito a esses povos. A formação étnica e cultural no país, ela é múltipla e a gente pode observar várias manifestações culturais formadas
por essa grande variedade, por essa grande diversidade. Diversidade, uma palavra-chave no ensino religioso, tá? E é exatamente isto que torna a nossa sociedade, a nossa cultura, sobremodo rica e agradável. Pois bem, nós aprendemos nesta aula aí sobre a importância da tradição oral para a preservação da cultura e da religiosidade de um povo. Agora, a gente vai fazer uma reflexão sobre alguns costumes que aprendemos com nossa família e a gente pode incluir aqui também os costumes religiosos, né, que nos foram ensinados através da tradição oral, não apenas os costumes familiares, ok? Nós vamos aí pensar e relembrar algumas histórias que já ouvimos de nossos pais, avós, de alguns conhecidos idosos, talvez não necessariamente parentes. E a dica aqui é que você faça uma rápida pesquisa sobre o tema que foi trabalhado nesta aula, ok? Através da internet ou da biblioteca de sua escola, preferencialmente a biblioteca, se você tem acesso, tá? E aí você vai, e aqui eu quero propor um desafio para você, que é o seguinte: você vai na próxima aula lá na sua escola, vai dialogar com o professor de ensino religioso e propor que seja feita uma roda de conversa para debater sobre a importância da tradição oral. Beleza? Agora, claro, como de praxe, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que aparece aqui durante a nossa aula através da tela do seu celular. Esse registro da sua presença é muito importante para nós, ok? Nós temos também uma outra atividade para você. Não parou naquela proposta não, ok? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo, e se você, estudante, aprendeu mesmo o que nós apresentamos a você nesta aula. E aí, eu vou pedir que você responda a seguinte questão: o que é tradição oral? Molezinha, hein? Mamão com açúcar. Bom, na opção A, você já está vendo aqui, ó. O que é tradição oral? São dados encontrados na internet. Bom, esta é a opção A. Agora vamos ver a opção B. São histórias encontradas em livros. E a opção C são conhecimentos transmitidos de geração a geração por meio de histórias, valores e crenças. Qual é a opção que você vai escolher, hein? E aí, qual é a resposta certa? Vou dar aqui alguns segundos para você responder, mas pouquinho tempo, hein? Tá molezinha. Vamos lá, vamos pôr a cabeça para pensar. Como diz um amigo meu, cabeça não foi feita só para se usar chapéu. A ideia é que você pense. Vou contar até 5 aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Para quem respondeu a letra C, isso aí! Meus parabéns! Você aprendeu e ficou atento à nossa aula e ficamos muito felizes. A resposta correta são conhecimentos transmitidos de geração a geração por meio de histórias, valores e crenças. Muito legal. Pois é, estamos chegando ao final de nossa aula. Nós aprendemos... Agora eu vou fazer um resuminho aqui da nossa aula, tá? Nós aprendemos o que é tradição oral, entendemos que ela não se resume apenas a narrativas, mas que ela preserva costumes, regras, valores e também manifestações religiosas aí de diferentes grupos sociais e, claro, grupos religiosos. Nós aprendemos também que a transmissão desse conhecimento ao longo do tempo nos permite hoje reconhecer a importância da inclusão do indivíduo no grupo social e religioso, né? Haja vista que as tradições orais, elas buscam justamente comunicar para incluir, né? Esse conhecimento preservado pela tradição sinaliza ainda para a importância de que questões como o mistério da vida e da manifestação do sagrado, eles têm e tinham também, né, para os povos antigos, têm para as sociedades hoje, para as diversas tradições religiosas hoje e tinham também para os povos antigos. Agora olha que interessante, né? Quando ouvimos uma pessoa idosa contando uma história do passado ou mesmo lendo um livro de histórias antigas, acabamos por nutrir respeito sincero por esses conhecimentos que vão sendo transmitidos de geração a geração oralmente. Então, estudantes, vocês conheceram aí o que é tradição oral, a sua influência em nosso comportamento e até em nosso estilo de vida. Isso foi válido para você? Eu espero que sim. Tenho certeza que trata-se de um conhecimento muito positivo, até porque está conectado diretamente com a nossa realidade, que é uma realidade muito religiosa, né, e carregada de tradições.
Bom, espero que tenha sido proveitoso para você que acompanhou esta aula. Eu aguardo você em outras aulas e, claro, não se esqueça, mesmo distante, nós estamos juntos. Tchau, tchau!